Bem, aqui estamos mais uma vez ao vivo, né? Da nossa conferência missionária, uma segunda chamada. Queremos convidar o pastor Pontes desde já para... Vamos lá. Entrem aí, Vanilzes, Flávio, Andrade, Ana. Vamos lá. Biel mais uma vez. Deixa eu chamar aqui o pastor Pontes. Bel Rubens, Flávia. Pastor Pontes não chegou ainda aqui. Queremos pedir ao pastor Pontes, se ele estiver... Ele saiu, mas até agora o pastor Pontes não entrou. Quando eu vou chamar, não aparece o nome dele. Vamos aguardar o pastor Pontes entrar lá para fazer uma outra chamada aqui ao pastor Pontes, em nome de Jesus. Flávia, paz, amém, 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 Gabriel, Ronaldo. Ei, Ronaldo da Mara, Deus te abençoe. A Mara do Ronaldo, pronto, Pontes entrou. Vamos lá então, chamar aqui. Vamos aguardar. Aí, pastor. E agora? Agora deu certo. Deu certo? Tá todo mundo conectado. Todo mundo queria ver a sua cara, meu amigo. Então, que coisa boa. Mara também aí. Vamos lá. O pessoal está entrando ainda. Vamos pedir o ok de todo mundo, né? Pastor Estela. Amém. Ronaldo. Deus te abençoe, Ronaldo. Um abraço, Tamara. Ana. Pastor Antônio Agora está normal. Pastor Antônio Carlos. Eita, lá de Grão-Pará. Eita, pastor Flávio, Andrade, paz. Amém. Tem muita gente entrando já. Já estamos com 22 pessoas, pastor. Edivaldo, lá da Córdoba. Flávia, pastor Antônio Carlos. Amém. Vamos lá. Fica à vontade, chefe. É com você. Ok, que bênção estar aqui nesta noite. Ivanilzes, Mara, pastor Rubens, todo mundo aí, a paz para todos. É bom a gente estar de volta aqui. É bom a gente estar de volta. Então vamos falar um pouquinho sobre repensando missões em tempo de crise. Primeira coisa que eu pensei foi essa expressão repensar missões. O que seria repensar missões? Não é? Talvez seria dar um novo formato, pensar missões de novo, não é? Então, o que seria repensar missões? Nessa pandemia, pastor Sidney, irmãos, eu tenho pensado, mas muito forte mesmo, eu tenho pensado, sobre um retorno à Bíblia. Então, talvez, repensar missões seria a gente retornar ao que a Bíblia diz. Por quê? Eu tô falando que, no geral, nós estamos abandonando a Bíblia lentamente. No geral. Por exemplo, dinheiro para missões, ofertas missionárias, teve uma queda no mundo inteiro. No mundo inteiro. Aqui no Brasil, me falha a memória, a CEPAL tem pesquisas, tem dados, que está tendo uma queda absurda a questão das ofertas missionárias. Uma queda muito grande. Aí a minha pergunta é, por que a oferta missionária está tendo uma queda? Porque Congresso de Missões teve uma queda, pastor Sidney, mais de 90%. Meu Deus. Observe que os cultos missionários são aqueles cultos. Vai alguém lá em cima, olha, vamos orar hoje pela África, aí faz aquela oração, tal, acabou ali. Então, eu creio que repensar missões é repensar a Bíblia, repensar o que a Bíblia fala sobre missões, o que a Bíblia fala sobre vida, sobre igreja, sobre propósito da igreja. Eu sinceramente, eu acredito fielmente, pastor Sidney, que Deus, com essa pandemia, está nos trazendo de volta para a Bíblia. Amém. E nessa pandemia, está sendo revelado
o pior das pessoas e o melhor. Por exemplo, o divórcio nessa pandemia, em mais de 10 países, aumentou 175%. Então, a quantidade de divórcios do ano passado, 2019, janeiro, fevereiro, março e abril, esse ano foi 170% a mais do que o ano passado. E o divórcio está crescendo muito na igreja evangélica, nos casais evangélicos. Então, o que é isso? Não é conflito, não é falta de Bíblia. É falta de temor a Deus. É falta de espiritualidade, é falta de oração, é falta de Bíblia. E nós lentamente fomos deixando. Então, observe que a igreja local, e quando eu falo da igreja local, eu falo de todas as igrejas, praticamente. Há muita gincana, há muito jogral, há muito show gospel, há muito culto disso, culto daquilo, culto de casal, culto de jovem, encontros, retiro. Mas é muito, e foi engolindo missões. E o dinheiro de missões foi se acabando. As pessoas não doam. E quando doam, vão vender feijoada, vender sorvete, vender cantina missionária. Isso demonstra o quanto nós estamos distante de Deus. O quanto estamos distante do que a Bíblia diz. Isso é a verdade, não adianta. Não, é isso, não, é a verdade. A gente está se afastando de Deus, a gente está se afastando da Bíblia. A Bíblia não é mais a única regra de fé e prática, não é mais. Porque se fosse, a gente não estava assim. Se eu voltar para a Bíblia, se eu for olhar na Bíblia, o que é que a Bíblia fala sobre missões? O que é que a Bíblia fala sobre esse tema que a gente está tratando hoje à noite aqui? Primeiro, se você for para Gênesis capítulo 12, ali é o chamado de Abraão. Sim. Mas no chamado de Abraão está incluso a maior vontade de Deus para a humanidade. E qual é? Disse assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, tal, e serás uma bênção para todas as nações da terra. No original é todas as etnias. E uma tradução melhor é todas as famílias da terra. Então, a saída de Abraão da sua terra, a saída de Abraão para Deus fazer o seu propósito, está ligado, pastor Sidney, lá em Adão. Atenção, minha gente que está escutando, pastores, liderança, me escutem em nome de Jesus. Lá em Adão está escrito que surgiria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Para quê? Para resgatar a humanidade. Para trazer de volta o homem para Deus. Então, lá em Adão, a promessa é feita. Em Abraão, a promessa começa a tomar corpo. Tomar corpo como? Sai da tua terra, da tua parentela. E ele diz, e serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Não é a nação israelita. Não são os judeus. Em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão, sabemos a história, todo mundo aqui é crente, é conhecedor. Abraão sai da sua terra, e tem toda aquela história do Egito, depois, tal, até sair e formar a nação de Israel, e depois do deserto, a história toda. E ali Israel seria o quê? A luz das nações.
Pastor Sidney, a Bíblia diz que quando aconteceu as pragas do Egito, que a gente fica chocado, né? Gafanhoto, piolho, saraiva, a água virou sangue, tudo aquilo ali, os sapos, gias, né? Ãs, ali é gente morta, ali é catástrofe comercial. Meu Deus, esse Deus é muito violento. Não, ali era um juízo de Deus. Mas quando o povo sai do Egito, que chega no mar, que o mar é aberto, e o exército de Faraó entra, preste atenção. O exército de Faraó entra e é morto. No capítulo 15 de Gênesis, quando Israel sai e o Faraó é morto com seu exército, a Bíblia diz, pastor Sidney, e todas as nações ao redor temeram a Deus. Então, naquele momento ali daquela morte, daquela vitória, qual era o maior objetivo de Deus? Que todas as nações ao redor temessem a Deus, conhecessem a Deus. A Israel caminha, toma posse da terra prometida. E o que acontece com Israel na terra prometida? Ela se embaraça todo, se embaraça todo. Então Israel perde a missão. Israel desvia, pastor Sidney. Israel desobedece a Deus. Israel desobedece a palavra de Deus. Israel perde o seu propósito. E aí vem cativeiros, aí vem uma série de coisas até chegar lá no Império Romano, quando a Bíblia diz que Jesus nasceu, mas ele veio para o que era seu. E os seus não receberam. E aí começa, quando eles matam Jesus e ele ressuscita, e aí ele funda a igreja. Pastor Sidney, quem está me escutando, por favor, presta atenção. Quando Jesus está na terra, ele vai terminando sua vida, sua morte, ali na sua ressurreição, ele dá uma ordem. A ordem é: ide por todo mundo, pregar o evangelho. Em Mateus 28, ele diz assim: ide, fazei discípulos de todas as nações da terra. Todas as nações da terra. E aí a igreja nasce ali, ela fica presa em Jerusalém, e é uma tendência ficar preso num lugar só. Por exemplo, qual é a lógica? Abrir uma igreja em Recife. Não tem lógica. Recife tem milhares de igrejas. Qual é a lógica? Abrir uma igreja em Natal, tu vai no mais uma em Natal, em Fortaleza, em Patos, em João Pessoa. Isso não tem sentido. É só pensar um pouquinho na Bíblia, um pouquinho só na Bíblia. É só pensar nisso. Então, eles ficaram onde? Em Jerusalém. Jesus disse: vão a todas as nações, façam discípulos de todas as nações. Eles ficaram onde? Em Jerusalém. Então, essa é uma tendência. A igreja nas grandes cidades, os pastores nas grandes cidades, as pessoas nas grandes cidades, elas cegam para a verdade bíblica. E aí, de novo, o que é que está acontecendo? Nós estamos impregnados nas cidades. Está aí o sertãozão precisando, está aí povoado sertanejo, 90 tribos indígenas sem crente, sem Bíblia. Está aí as regiões ribeirinhas, lá do Amazonas, são milhares, sem um crente sequer, sem uma Bíblia, sem um testemunho.
Então, eu creio que repensar missões agora é pedir perdão a Deus por nossa negligência. Atenção para esse dado, pastor Sidney. Há uma pesquisa no Brasil que 98% de todo o dinheiro arrecadado na igreja fica nela mesma. 98%. Vai fazer o quê? Comprar banco, ventilador, festinha, ar-condicionado, som. É pecado ter som? É pecado ter cadeira bacana? É pecado ter um templo bom? Não. A grande questão é o dinheiro do povo de Deus. 98% do que é arrecadado está indo para a própria igreja. Então, repensar missões é repensar a Bíblia. Repensar missões é voltar para a Bíblia. A igreja Nazareno, pastor Sidney, e eu sei que você gosta de história, né? Você gosta de história que eu sei? Amo história. A Nazareno, ela começou aonde? Nos Estados Unidos. E por que está em 158 países ou mais? 163. Porque saiu. 163. Porque saiu. Os americanos investem dinheiro. Os americanos têm visão missionária. Os americanos, irmão, treinam, enviam, investem. Porque é um povo que tem uma raiz muito profunda, uma raiz de obediência à palavra de Deus. Então, a Nazareno mundial, ela começa nos Estados Unidos e ela hoje está em 163 países do mundo porque obedeceu à Bíblia. Então, nós precisamos voltar. Precisamos repensar missões. O que é missões? Irmãos, olha, quanto tempo eu tenho, pastor C, para a gente dar uma fechamento? Faltam ainda uns 10 minutos para encerrar a nossa parte, né? Mais ou menos uns 7 a 8 minutos para fazermos uma oração com a nossa irmã Ivanilzes. E aí sim estaremos... Então você Às 20 horas tem uma outra live com o pastor Rubens. Ok, então você me dá um sinal para eu parar, tá bom? O que houve com a gente? Nós mudamos o conceito. Pastor Sidney, Ivanilzes, que é a nossa presidente, Mara, que está lá em São Paulo, o pessoal aí da Colômbia, não é isso? É o Júnior, né? Sim, Júnior já. Pensem comigo. Nós mudamos o conceito bíblico de missões. Nós entramos num conceito que missões é ação social, é boas obras, é caridade, é fazer folheto, é entregar folheto. Isso não é missões, não. Isso é evangelização e é a obrigação de qualquer crente, de qualquer igreja. É a obrigação, o mínimo que a gente tem que fazer na cidade, é boas obras, é ação social, é folheto. O mínimo, o mínimo. Mas o conceito bíblico de missões, o que a Bíblia fala de missões, a ordem da Bíblia para missões, é Gênesis capítulo 12, verso 1, verso 2, e em todas as nações. Está no Salmo, vários salmos falam de nações, irão te glorificar as nações, para que as nações escutem, as nações cantem, as nações glorifiquem. É as nações. É as nações. Atos 1,8 diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder aí não é poder de curar, não é poder de milagre. Esse poder de Atos 1,8 é dínamos, que é um poder que expulsa pessoas para ter autoridade para sair. E não diz, aqui em Recife, ou João Pessoa, Natal, depois tribo, depois, não é depois não, é tanto em. O pessoal de cacima de dentro aí pode evangelizar a sua cidade, mas pode mandar uma oferta missionária lá para o Amazonas, pode orar pelas tribos, pode orar pela Colômbia, pode adotar pessoas. Então, fazer missões é uma coisa integral. Então, tanto em eu evangelizo João Pessoa,
mas eu invisto no Amazonas, eu treino pessoas, eu ajudo o seminário, eu mando alguém para fora, eu tenho contato com missionário da Colômbia, na Bolívia, nos países muçulmanos. Isso é fazer missões. Amém. Isso é fazer missões. Pela Bíblia. O que a Bíblia diz é isso. Outra coisa a gente está inventando. Mas o que a Bíblia diz é isso. Mateus 28, 19 e 20. Leiam. É ordem de Deus. É ordem de Jesus. É ordem de Jesus. Também vemos em Lucas 4,42, pastor Sidney, em povoado, povoado em povoado. Então veja só, eu volto a perguntar qual é a lógica de plantar uma igreja. Aqui em João Pessoa tem 1.100 igrejas. Meu Deus do céu. Qual é a lógica de abrir mais uma igreja aqui? Qual o sentido? Então nós temos que repensar missões, primeiro voltar para a Bíblia, de verdade. Voltar para a Bíblia, obedecer a Bíblia e compreender que missões é fora. Em segundo lugar, eu vou correr agora mais, repensar missões é começar a pregar mais sobre vocação, pregar mais sobre chamado, pregar mais sobre missões, pregar mais sobre Deus pode usar você para despertar jovens e adultos para missões. Temos que voltar a pregar mais isso. Um culto missionário tem que trazer dados, tem que trazer notícia, tem que falar do mundo muçulmano, tem que falar das tribos indígenas, tem que falar da África, da Ásia, culto missionário tem que abranger tudo. Isso é culto missionário. Terceiro lugar, mandar. Enviar, mas enviar para um treinamento profundo. Ronaldo Lidório diz, que isso me faz a memória, mais de 70% do brasileiro que vai para missões em outro país, eles voltam derrotados. Meu Deus. Por quê? Porque o preparo é fraco. O preparo é fraco. Então tem que ter preparo antropológico, tem que ter preparo na teologia, preparo missiológico, tem que ter preparo. E não pode ser 6 meses, não, tem que ser muito mais. Não pode ser 1 ano, não. Tem que ser um preparo profundo. Porque o campo missionário, meu irmão, é preço alto. E outra coisa, quem envia tem que manter. Esse negócio do missionário ser enviado e ele vai levantar o seu sustento, isso é um absurdo. Se a igreja enviou, primeiro, é a obrigação da igreja treinar, ensinar, tal, e mandar com a pessoa coberta. Quem tem que pagar é a igreja local. Quem tem que financiar é a igreja local. Isso é bíblico. O apóstolo Paulo disse que ninguém vai para a guerra às suas custas. Ninguém vai para a guerra às suas custas. Como é que eu vou para o campo missionário? Como é que eu vou morar em outro país? Como é que eu vou enfrentar um trabalho indígena e ainda vou levantar o meu sustento? Pensa a angústia, a agonia de um missionário no campo e preocupado com dinheiro, preocupado com comida, preocupado com o filho doente, sem ter o sustento, e um irmão dá 100, ou dá 50 reais, aí depois para de dar. Minha gente, vamos repensar as coisas. Vamos voltar para a Bíblia. É a Bíblia que diz isso. O dinheiro da igreja, em primeiro lugar, era para ir para missões. O dinheiro da igreja era para sustentar pessoas, é para abençoar pessoas no campo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é templo, é cadeira, é comprar som, essas coisas. E último, para encerrar, em último lugar, missionário tem que ser acompanhado, missionário tem que ser pastoreado, missionário precisa de saúde mental, de saúde emocional, de pastoreio, de férias. Eu acho um absurdo, missionário vem de férias e quando chega aqui tem que pregar num bocado de igreja.
para levantar seu sustento. Ele deveria voltar de férias e nessas férias ser pastoreado. Nessas férias passar por médico, por psicólogo, por ser amado, por ser querido, ajudado. É assim que a Bíblia diz. Missionário tem que ser cuidado, tem que ser pastoreado. Senão, não envie. Não envie. Se não vai pastorear, se não vai cuidar, se não vai visitar, não envie. Enviar, e deixar o cabra lá morrendo sozinho, sem uma visita, sem ir lá. Isso é uma coisa muito absurda. O que eu estou falando aqui é bíblico ou não? Sim. Eu inventei isso aqui, está tudo na Bíblia. A gente tem que repensar missões, voltar a fazer missões com seriedade, voltar a respeitar a Bíblia, voltar a respeitar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia manda. A Bíblia manda isso. Em primeiro lugar, missões é para a glória de Deus, é para salvar pessoas, é para glorificar pessoas. Mas o vocacionado tem que ser bem treinado, enviado e pastoreado. E nós temos que enviar pessoas, pastor Cílio, para lugares que não tem. Enviar pessoas, gastar dinheiro para lugar que já está abarrotado de igreja, não tem sentido. Quero bem rapidamente, para a gente terminar, falar do trabalho extraordinário do nosso irmão J. Neto, que está lá no Amazonas, num barco nazareno, trabalhando para o reino, viajando pelas regiões ribeirinhas. Esse é trabalho missionário. Ele está precisando de apoio, precisando de ajuda, precisando de gente, precisando de oferta, porque ele passa dias viajando pelo Rio Amazonas, em busca de povoados ribeirinhos, lugares que não tem Bíblia, que não tem Deus. O apóstolo Paulo diz, em Romanos 15, 20, me esforço para pregar o evangelho onde Cristo não foi nomeado, não foi pregado. Missões é a gente fazer um esforço grande para enviar pessoas onde não tem evangelho. Isso é missões bíblicas. Missões bíblicas. Deus nos ajude. Amém. Deus nos abençoe. E que a gente tenha coragem de repensar missões voltando à Bíblia, obedecendo à Bíblia. Abração a todos. Amém, amém. Aproveitando, pastor, faça sua propaganda do seu trabalho também, além da live de momentos emocionais com a 15 e na quarta, também tem um trabalho no sábado, voltando à Bíblia, é isso aí? As suas lives? Na quarta-feira à noite é somente a área emocional, para ajudar as pessoas, para orientar as pessoas, toda quarta à noite, 19 horas. E todo sábado à tarde é uma live somente sobre voltando à fidelidade da Bíblia. Todo sábado, 4 horas da tarde. Qual o seu Instagram, pastor? É José Pontes? Não, é Pastor Pontes e o numeral 1. É o seu Instagram? Pastor Pontes o número 1. E o numeral 1. Tá bom. Queridão, Deus te abençoe. Temos que encerrar devido a outra live que está se aproximando. Deus te abençoe. Muito obrigado. Todo mundo já sabe como encontrar o pastor Pontes. Deus te abençoe, meu irmão. Tamo junto, viu? Tamo junto. Vamos divulgar essa live aí para mais pessoas. Eu vou divulgar no Instagram. Já está gravado e eu vou divulgar. Tá bom? Amém. Abraço a todos. Abraço a Liliana e as meninas aí. Paz. E no Cauã. Vai ter com Deus. Amém. Tá bom, Deus abençoe. Deixa eu chamar a nossa presidente da MNI, a nossa irmã Ivanilze, não sei se ela está, eu creio que está aqui, e ela vai encerrar com uma palavra de oração e já passando também. Entra aí, Ivanilze, em nome de Jesus, aceita o convite aí, em nome de Jesus, uma palavra poderosa da parte do pastor Ponte, foi uma benção.
E aí estamos aguardando aí nossa irmã Ivanilson, não sei se ela está com dificuldade. Se não, eu já estarei encerrando, já passando aí para o nosso pastor Júnior, da Érica, para que ele possa dar continuidade a essa conferência missionária. Não sei onde está Ivanilson, não sei se vai dar certo. Veja aí se alguém consegue falar com Ivanilson por outro caminho, aguardando Ivanilson, e vou chamar mais uma vez aqui nossa irmã Ivanilson. Carnaúba, entra aí, Ivanilson. Carnaúba, em nome de Jesus. Aê! Olá, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvando a Deus. Eu quero que você encerre com a palavra de oração e já encerre esta live para começar a outra em nome de Jesus. Amém. Louvando a Deus pelo privilégio de estarmos aqui juntos, reunidos em nome do Senhor, para ouvir uma palavra tão maravilhosa. Pontos, muito obrigada. Deus continue te abençoando e te usando, meu irmão, para a glória do nome dele. Tamo junto. Mas, meu querido, nós queremos te louvar, exaltar, engrandecer o teu santo e excelso nome. Nós queremos dizer muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu zelo para conosco. Obrigada por esta palavra de advertência, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nós verdadeiramente possamos repensar a nossa vida, possamos repensar o ministério que o Senhor nos confiou, possamos repensar missões pautadas na tua palavra, que nós possamos repensar o que verdadeiramente é a palavra de Deus para nós. Que nós possamos colocar a tua palavra como prioridade. Deus, em nome de Jesus, nós rogamos que o Senhor continue abençoando Pontes, o ministério que o Senhor confiou a ele. Abençoe a cada um, Senhor, os que estão nos acompanhando nesta live, Senhor. Que a tua bênção seja sobre a vida de cada um deles. E nós, desde já, rogamos ao Senhor que abençoe a próxima live com o pastor Rubens Rodrigues, que ele também possa ser um instrumento poderoso de Deus para nos abençoar nesta noite. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Obrigada, Ponto. Deus te abençoe, meu filho. Ei, eu encerro esta live e você começa outra, é isso? Luiz Júnior, pastor Luiz Júnior, que começa outra. Ok, então, ok. Mas eu vou encerrar essa daqui e já vou publicar também no IGTV. Tá bom? Encerrar.